chegamos para mais uma aula de biologia. Quase eu saio correndo agora, ó. Tô animada para essa aula. Corri. Cheguei aqui na salinha de vocês. Cada um aluno da mediação tecnológica, um beijo bem grande, tá bom? Da professora Tabita, juntamente com o Vitor aqui, para mais essa aula. Essa aula é muito interessante. Muito interessante. Por quê, professora? Porque vai falar de assuntos, assim, que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, tá? Como assim? Não entendi, professora. Faz parte? Então, diz aí logo pra gente o que está acontecendo, né? O que vai acontecer nessa aula. Fica ligado aí na tela, ó. Olha lá. Então, nessa aula 29.1, nós vamos falar sobre a adaptação dos seres vivos. Você tá vivo? Tô, professora. Também. Então, vamos embora. Parte 1. Adaptação, camuflagem e mimetismo. Vem aqui rapidinho. Deixa a professora fazer uma... Sabe o que eu pensei agora? Tem aquela situação que você saiu para dar uma passeada, né? E aí você não quer ser notado naquele lugar. Aí você vai procurar se esconder, né? Se esconder de olhos que consigam te identificar. Tem gente que faz cada uma, até peruca usa, já viu? Para tentar passar desapercebido. E na natureza, meu amor, não é diferente. Na natureza também tem essas coisas. Os animais, eles não são racionais como nós. Porém, usam de estratégias maravilhosas. E a gente vai descobrir nessa aula que Charles Darwin tinha toda a razão quando ele nos explicou como foi a sua compreensão para tantas diferenças, para características que, ao longo do tempo, desaparecem. Eu estou falando dela mesmo, da seleção natural. Que vai acontecer tanto para formas de vidas racionais ou não, tá? Com a gente, enfim, vai estar participando da nossa vida. Agora, vamos ver as habilidades dessa aula? Joga lá no quadro. Então, as habilidades 1 e 2. Entender a diversidade da vida e relacioná-la com os mecanismos evolutivos envolvidos na adaptação dos seres vivos nos diferentes ambientes. Diferenciar os mecanismos de camuflagem e mimetismo. Ok, professora, agora para mim novamente. Olha aqui para mim. Quando a gente fala de adaptação, a gente tem que lembrar que esses organismos, lembra quando a gente falou das questões da alopatria, né? Da simpatria, das peripatrias, lembram? Pois é, então fica com isso aí na mente. Cada um desses grupos, eles começaram a irradiar, lembra da irradiação adaptativa, né? Onde eles saíram de um ancestral, foram ocupando ambientes distintos e esses ambientes distintos foram determinando as suas seleções. Aqueles que estariam mais adaptados, não são os que são mais fortes. A natureza não funciona dessa forma. São os mais aptos, melhor adaptados a sobreviver naquele ambiente. E para sobreviver bem nesse ambiente, sabe o que precisa acontecer? Eles precisam ter uma boa variabilidade genética. Aí a gente tem, né? A gente já tem uma bagagem aí dessas informações genéticas, não tem? Então essas variedades fazem com que, tudo bem, tá ali, os organismos estão ocupando os ambientes, estão vivendo muito bem nesses ambientes, só que de repente acontece uma catástrofe, uma mudança climática repentina, brusca, e aí o que vai assegurar a sobrevivência dessas espécies? Esses indivíduos que vão formar essas populações? Justamente a sua variabilidade genética, que pode acontecer por processos de mutação, como a gente já viu, ou processos de recombinações, tá? E aí a gente tem outros elementos ali do processo de especiação que você, caro aluno, já estudou aqui com a gente. Então, olha só,
Na aula de hoje, a gente vai falar de dois mecanismos importantíssimos que vão tornar esses organismos mais adaptados nesses locais onde eles estão inseridos e vão permitir que eles sobrevivam e deixem descendência, eles consigam se reproduzir. Lembra que a gente falou que quando você tem uma característica benéfica para o grupo, ela é selecionada. E aquilo que não é, professora, ela vai desaparecer. Ela vai ser excluída naturalmente. Tá? Então, vamos conhecer quais são esses mecanismos na aula de hoje? Vamos lá? Joga lá na tela. Então, a gente vai falar inicialmente sobre as adaptações. E aí, nessa imagem, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, né, bem legais, das patinhas das aves. Presta atenção nos artelhos. Professora, o que são os artelhos? São as unhazinhas dela, os dedos dela, tá? Deixa eu colocar aqui. Opa, não riscou. Então, aqui, ó. Os dedinhos são os artelhos dela, tá bom? Você pode observar que ela tem esse dedo posterior aqui em oposição, tá lá atrás o outro. Por quê? Para que essas aves consigam fazer o processo de empoleiramento. Empoleiramento, professora, todos vocês aí conhecem as galinhas, né, os animais. Elas, se você não tiver um galinheiro, um local específico para elas, elas vão procurar um lugar onde elas se sintam protegidas. Não é isso? Então elas vão subir, vão se empoleirar. Você já passou, Eita, não vou falar disso não. Dá outro exemplo, prof. Olha, presta atenção. Vê um exemplo aqui que depois, assim, só nós a gente conversa, tá bom? Mas, você já experimentou ficar em cima de um tronco? Não precisa ser alto não, tá? Agachadinha, as suas pernas vão começar a tremer depois de um certo tempo. E você vai se desequilibrar. E por que não acontece isso com as aves? Justamente por causa dos artelhos. Esse dedo opositor ali faz com que esses três primeiros travem e o de trás dê o equilíbrio necessário para elas ficarem lá e elas, ó, ficam coloradinhas e dormem, tranquilas. Elas veem um barulho, elas vão logo uma despertando a outra, né? Já vai avisando que tem alguma coisa aí, tem algum predador rondando as bichinhas, né? Quando eu era pequena, minha avó criava muitas galinhas. E aí rato, né, roedor é terrível. E aí quando elas estão com os pintinhos, ela fica embaixo, né, para ficar com os pintinhos, porque eles ainda não têm essa habilidade. Aí o que ela ficava? Debaixo das asas dela, e os roedores vinham. E ela estava já com os artelhos já sangrando quando a gente foi amanhecer o dia. A gente ouviu o barulho e tal, ia lá e estava tudo tranquilo. Não conseguiu perceber, só quando amanheceu o dia que a gente viu. E aí a gente teve que trazer ela para um outro abrigo, porque tinha algumas frestas, né? E eles vinham por debaixo e estavam tentando pegar os pintinhos. Ela não deixava, eles mordiam as patinhas dela. Então, ela é muito guerreira. Pensa na galinha boa, que eu não queria que matasse de jeito nenhum. A gente sabe que é alimento, né? Mas eu fiquei com tanta, sabe? Eu falei, nossa, essa tem que ficar, porque ela é muito forte, muito resistente, protegendo ela, né? De todo jeito. Mas brincadeiras e exemplos à parte. Olha lá para o outro exemplo que tem na tela ali. Vamos lá? A gente pegou aí um animal e pegou também um vegetal. Então, a presença desse único espinho, tá vendo? Que, na verdade, não é bem um espinho verdadeiro, né? É uma estrutura diferente, parece aqueles acúlios. É uma estrutura que também está ali para permitir a adaptabilidade dessa folha, no ambiente onde ela está inserido, tá? A gente sabe que existem modificações foliares e essas modificações são frutos de processos de adaptação para perder pouca água para o ambiente, no processo de evaporação. E também algumas estruturas vão aparecer como defesa, tá? Contra pragas, contra ações de fungos e várias outras situações que acontecem aí na natureza, tá bom? Mas vamos continuar nesse processo aí de adaptação. Olha lá no quadro. Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações que lhes possibilitaram
maiores chances de sobrevivência no meio ambiente, ajustando-se morfologicamente e também fisiologicamente ao ecossistema em que vive. Então, tanto você tem uma estrutura fisiológica e anatômica para ajudar nesse processo de tornar esse organismo cada vez mais adaptado ao ambiente que ele está inserido, tá? Essa adaptação ela é resultado do processo de quê? Seleção natural. E pode ser entendida como a capacidade que um ser vivo tem de sobreviver e se reproduzir no meio em que ele está vivendo. Vamos seguindo. As adaptações dos seres vivos não ocorrem por acaso, e muito menos ocorreram de uma hora para outra, com certeza. Olha aqui para mim. Quando a gente estava falando dos mecanismos evolutivos, tá? Anogênese, lembra? Quando a gente fala desses processos, a gente tem que ver que essas modificações, essas transformações, o aparecimento de uma característica ou ausência, enfim, é um processo gradativo que não vai acontecer de um ano para outro e não vai acontecer da noite para o dia, ou não vai acontecer depois de meses, vai demorar anos para que aconteça. Por isso a gente estudou todos aqueles processos de especiação. Muita coisa precisa acontecer para que você, de fato, tenha o surgimento de uma nova espécie. Lembra? Muita coisa, tá? Para que, de fato, essa espécie agora esteja isolada de todos os outros organismos que estão ali junto com eles naquelas comunidades, isolados por populações que só podem se intercruzar-se com indivíduos da sua mesma espécie, que têm as suas mesmas características, suas mesmas informações para poder... A questão das mesmas informações em relação ao número cromossômico, por exemplo. Tá? Cada espécie vai ter um número cromossômico específico. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. Vamos prosseguir? Olha lá no quadro. A essas transformações selecionadas pelo meio e ocasionadas por mutações, denominamos adaptação. E aí a gente tem dois mecanismos. Quais são, prof? Esses dois mecanismos vão estar sendo influenciada por elementos de defesa, reprodução, locomoção, alimentação e condições climatológicas desfavoráveis. Então, todos esses 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 elementos são importantes. E aí que eu quero que você observe. A defesa vai permitir que esse organismo, obviamente, fuja de um ataque predador e seja eliminado. Então, está favorecendo a sobrevivência. Então, é uma questão que vai passar pelo processo de seleção. Reprodução. Todos os organismos estão aqui, queridos, e eles têm esse objetivo. Quando a gente viu o processo de especiação, a gente viu que tudo vai levar ao quê? À reprodução, deixar descendentes. E esses descendentes precisam também deixar suas impressões genéticas. E se isso não for possível, esse organismo vai ser eliminado através do processo de seleção natural. Locomoção. Aí, para cada organismo, você vai ter um processo de locomoção. Alguns bípedes, quadrúpedes, alguns com habilidade de voo, alguns com habilidade de nado. Cada ambiente, então, lembra da convergência? Convergência, quando esses organismos estão compartilhando, eles têm estruturas semelhantes porque eles estão no mesmo ambiente, então há esse processo de convergência. Então a gente tem que observar os ambientes onde eles estão inseridos e aí a gente vai estar comparando o que esse ambiente tem de recurso para essa espécie, tá? E aí todos esses elementos aí são fundamentais. Alimentação, reprodução, defesa, locomoção, tudo tem a ver. E lembra que a gente falou da questão das mudanças climáticas, o que vai salvar aí são aqueles processos de mutações ou recombinações que vão fazer com que, dentro daquela população, uns sejam mais adaptados e outros não. Como assim, professora? Mas eles não são da mesma população, não teriam a mesma genética? Não. Lembra aquela quantidade de alelos que nós estudamos lá na unidade 1? E esses indivíduos podem sofrer neles mesmos
mutações, e essas mutações torná-los distintos dos demais. E aí, se essa característica for boa, a gente falou, ela vai ser selecionada. E aí, esses indivíduos agora vão se reproduzir e deixar também essas estruturas, essas características passando para os seus descendentes. Ok? Vamos lá? Continuando. E aí, a gente tem aqui a primeira, né, questão, que é a de defesa. Olha só. Camuflagem ou mimetismo? Camuflagem ou mimetismo? Processos que vão estar acontecendo em todos os grupos de seres vivos, tanto eles animais quanto vegetais. Aqui a gente está dando 2 exemplos de animais. Um lagartinho, uma lagartixa, né? Que é um réptil, e também uma serpente, que também é um réptil. Só que um produz veneno, ok? Assim como artrópodes, no caso do grupo dos aracnídeos, tá? As escorpiões, algumas aranhas, enfim. E aí você também tem o mimetismo ou a camuflagem. No caso dessa lagartixa, ela está se camuflando. Tem gente que olhou rapidinho e disse, o que é isso, né? Que imagem é essa? Mas dá para você perceber muito nitidamente. Ah, professora, a senhora conhece a imagem. Tu está conseguindo ver, Vitor, direitinho? Dá para a gente perceber, dá para a gente visualizar a lagartixazinha aí, sim, senhor. Olha, eu vou aqui circundar ela para você. Olha que linda, olha. Tá vendo? Tá aí, ó. Pensa na professora que desenha bem, mano. Tá doido? Tá aí. Vamos seguindo? Ok. E a gente acabou de ver o que, prof? Nessa simulaçãozinha, como que acontece o processo de camuflagem e de mimetismo, não é? São elementos, são fatores que a gente vai considerar como processo evolutivo. Esses organismos, ao se camuflarem ou se tornarem mímicos do ambiente onde eles estão inseridos, eles vão conseguir capturar presas mais facilmente ou fugir dos seus predadores. Nem precisam correr. Aqueles animais mais habilidosos correm. Aí aqueles que são mais espertos, né, para nosso entendimento, que eles são espertos. Vou fugir nada, vou correr nada, vou encarar de frente. Mas só que ele não encara de frente. Ele fica camuflado, escondidinho, ó. Aí o seu predador passa batido. Uma situação que acontece com as serpentes. As serpentes, elas percebem através das linguinhas, né? Elas usam quimiorreceptores. Então, quando elas botam aquelas linguinhas bifurcadas para fora, elas estão captando todas as partículas do meio. E também percebem a temperatura. Só que elas gostam de caçar coisas em movimento. Então, se você estiver no mato, e se você avistar ou estiver muito perto, se der um passo, viu que está passando uma serpente. Aí você, logicamente, você tem que ter muito controle, né? Para deixar uma situação dessa. Mas se você não se movimentar, se você não tremer na base, ela vai passar. Ela vai sentir a temperatura do seu corpo, ela pode pensar que há uma presa ali, alguma situação, mas se você ficar imobilizado, ela vai passar. Tá? Tranquilo. Agora vai acontecer também de que quando a gente se sente ameaçado, a gente também libera substâncias que fazem com que os nossos predadores percebam. Quem nunca passou por um constrangimento quando vai montar a primeira vez um cavalo? Você está com medo porque ele é alto, né? Aí você já monta, meio assim nervoso. O cavalo é muito sensitivo, gente, ele percebe tudo. Ele percebe tudo. Ou ele vai te jogar, né? Ou ele vai andar para onde ele quiser. Ele não vai te obedecer não, porque ele está percebendo que quem está ali com ele está com medo dele. Ele consegue perceber essa insegurança. Eu já passei por uma situação assim e não foi legal não. Depois eu me habituei, ficou tudo tranquilo, conseguimos fazer uma bela amizade, demos belos passeios. Mas logo no início, tá? Eu era mais nova, bem mais nova, né? Tô nova ainda. Brincadeira. Vamos pra frente? Vamos lá. A professora hoje está com muita graça.
Mimetismo e camuflagem são fatores adaptativos totalmente diferentes. A espécie mimética tem semelhanças físicas com a outra espécie. E essa semelhança pode trazer vantagens defensivas, ofensivas ou reprodutivas. Nenhuma espécie se transforma em mimética. Preste atenção. A partir de hoje eu vou virar mímico. No ambiente que eu estou, agora eu vou imitar qualquer elemento ali. Não. Quem realiza esse processo é a seleção natural. Gente, isso é muito importante a gente estar lembrando disso. Tá? Então, essas espécies estão ali na natureza. Elas já se diferenciavam, tá? Elas tiveram essa característica surgida nesses grupos. E aí, como beneficiou a sobrevivência, foi selecionado. E aí, essa característica é passada para os demais representantes, para os demais grupos, tá certo? Isso tudo no processo evolutivo. Vem cá, meu amor. Olha, quem quis dar o ar da graça, mas não teve coragem de vir aqui. Uma hora ele aparece. Uma hora ele aparece. Vamos lá, joga lá no quadro, pode jogar. Ele aproximou, e aí a gente distancia e deixa o produtor doido. Ok, você está conseguindo ver o que está escrito nessa taja aí? Tá não, né? Camuflagem. Camuflagem, exatamente. Prof, joga eu aqui. Joga eu aqui. Tchim! Aqui, ó, tá escrito camuflagem, tá? Deixa eu ficar bem aqui. Ok, faz um print, legal, beleza. A camuflagem, ela é justamente isso, é passar desapercebido por alguma situação em determinado ambiente. Eu não estou nadinha me camuflando aqui nesse meio, nesse monte de verde. Uma hora eu me camuflo para vocês, vou dar trabalho para vocês. Calma, calma teu coração que vai chegar esse dia. Tá? E eu vou dizer, procura a professora Otávio, senão eu não começo a aula. E aí a gente vai fazer essa brincadeirinha aí mais pra frente, tá bom? Então, calma, a gente vai partir de agora falar sobre esse processo evolutivo que é a camuflagem. Vamos lá conhecer quais são as formas, né? É, porque tem vários tipos, tá? Vários não. Algumas classificações. Vamos seguindo? Olha lá. Alguns animais são capazes de se camuflar no meio em que vivem para tirar alguma vantagem. A camuflagem pode ser proveitosa tanto para o predador, que pode atacar a sua presa sem que ela o veja, quanto para a presa, que pode se esconder de forma mais fácil. E para entender melhor, olha só. Camuflagem é uma estratégia que o animal tem de se tornar imperceptível ao predador. Desta forma, ele pode manter as suas atividades normais. O mimetismo é uma adaptação que muitos animais e também muitas plantas passaram para se confundir, para imitar o ambiente onde eles estão. Por que eles utilizam o mimetismo? Para confundir as presas, para a alimentação e como estratégia também de reprodução. A adaptação de defesa é extremamente eficaz, extremamente mesmo, tá? Que permite que alguns animais fiquem imperceptíveis no meio, o que vai dificultar a percepção do predador. Ok. Aí eu peço para você dar uma bisolhada, né, nesta imagem e me dizer que tipo de bicho que você está vendo aí. Tu consegue identificar, Vitor? Vamos ver. Quem sabe que bicho que tem ali? Professora, chuta, é um lagarto, é um inseto? Professor, o que é, hein? Alguém? Vou esperar um pouquinho. Mas se você não me responder, eu vou te dizer. Será que você já identificou? Olha aqui, ó. Tá vendo? A gente tem aí um aracnídeo. Teve gente que deu trabalho para ver, deu um zoom, fez alguma coisa aí para poder identificar, né? Então, nessa imagem a gente consegue perceber nitidamente o processo de camuflagem. Não dá para ver logo, né, rapidamente, esse aracnídeo, mas ele está aí. Então, na natureza, esse recurso de se assemelhar ao ambiente, a cor do ambiente ou a estrutura do ambiente,
vai fazer com que esse organismo ou esse ser vivo possa passar batido pelo seu predador ou ele se aproximar vagarejamente, bem devagar da sua presa. Porque ela não vai perceber. Tem alguns insetos que vão chegar e podem até pousar em cima. Não viu? Tá? E aí ela captura rapidamente. Então, olha só. Aqui outros exemplos, né? Aqui em cima, na imagem superior, você tem o quê? Uma borboletinha, tá? Uma borboletinha com a tonalidade aí, eu acho que não é folha, né? É alguns galhos, né? Algumas estruturas da casca de alguma árvore que está ali no chão. E aí ela vai, pousa ali também, vai se camuflando. E aqui nessa outra imagem, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas quem consegue ter uma boa visão, consegue ver muito bem aqui, ó. A garra, aqui a cabecinha e aqui é o corpo, tá? Aqui tá a patinha, ó. Tem uma pata aqui, tem uma outra pata aqui e as patinhas delas estão aí. A outra pata também aqui. É também um inseto que está muito... Parece uma folha, né? E esses animais é interessante que eles parecem com o ambiente onde eles estão inseridos, que de forma que parece folha mesmo. Não tem as folhas quando caem, elas não são comidas, né, por alguns outros animais. E você pode observar que esse caso aqui, nesse inseto, ele também tem essa estrutura. Show, hein? Agora, tô quase camuflado. Só se eu me cobrisse todinha aqui, né? Olha já. Consegue? Consegue ver, professora? Consegue. Gostei. Então, camuflagem é isso, tá? Se eu tivesse aqui com uma máscara em azul e fosse toda, né? Você não conseguiria me perceber, me localizar rapidamente. Eu estaria imperceptível aos seus olhos, meus amores. Porém, eu estou aqui com a cor da minha pele, que se destaca nesse ambiente. E aí, a gente falando, utilizando essa imagem aqui, presta atenção. Se eu tenho um predador natural, vai de conta que eu não sou gente, tá? Vai de conta que eu sou um animal. E aí, esse animal está sobrevoando. Vamos dizer que seja um inseto, eu seja um inseto, e esse animal está sobrevoando, né, uma ave. Quando ela observou você e que você não está... Você está se destacando em relação, no caso, aos meus braços, meu pescoço, meu rosto está se destacando nesse ambiente. Essa região aqui, não. Mas aqui, aí ele identifica, ou se trata de 3 bichinhos que eu vou predar, ou não sei, eu sei que eu vou atacar. Aí ela vem com tudo e me ataca, certo? Então, os insetos, se esse inseto for capturado, o que vai acontecer com ele? Já foi. Já era. Não tem mais como se reproduzir, não tem mais como deixar suas informações genéticas. Acabou. Certo? Então, esse mecanismo de camuflagem é riquíssimo no quesito evolutivo. Por isso que a gente tem tantos animais utilizando esse recurso. E a espécie não decide, eu vou virar um organismo camuflado. Não, é a seleção natural. Porque a coloração, houve uma mutação que mudou a coloração desse animal. E a coloração que chegou mais próxima do ambiente onde ele estava inserido, aí a seleção natural percebe que o número de predação dele diminui. Então, ela diz, é uma característica favorável. Vou selecioná-la. E aí vai ficar. Tá bom? Chegou agora, estou vendo tudo azul. Vamos embora? Continuando, então, olha lá na tela. Em relação, continuando essa questão da camuflagem, pode ser útil tanto para o predador, quando deseja atacar uma presa, sem que esta presa o veja, ou para a presa, né, que pode se esconder mais facilmente do seu predador. É o que acontece ali com... Aqui a gente vai falar aqui desse espécime, né? Não é um sapo, tá bom? É uma ranzinha também. Professora, como é que a gente identifica a ranzinha? Elas têm essa região dorsal aqui um pouco mais saliente, ó. E elas não têm aquela bolsa de veneno que os sapos têm, tá?
Então, se trata de uma rãzinha. E se você vê a tonalidade do corpo dela, ela está sobre uma folha seca, né? Então, essa cor meio amarelada, meio marrom. Então, ela vai estar ali, vai ficar ali tranquila, só esperando um desapercebido. Só que ela também tem predador. As serpentes, né? As aves. Então, ela também está utilizando esse recurso para se beneficiar e para se defender. Olha que legal, né? Vamos seguindo. Existem 2 tipos de camuflagem, tá? Presta atenção. A homocromia e a homotipia. A homocromia, onde o animal tem a mesma cor do meio onde ela vive. Aqui a gente tem, tá? Um camaleãozinho verdinho que está num ambientezinho também de fundo com a mesma coloração. Mas a gente tem a homotipia. Lembra daquela borboleta? Parecia uma folha. Lembra daquele outro inseto que eu mostrei, identifiquei as garras para vocês? Parecia uma folha seca já, né? Que serviu já de algum alimento para outro animal. Mas não era, era um inseto. Então, essa homotipia, quando ele se assemelha a um objeto ou àquela estrutura que está ali presente, ou a um galho, uma folha, um caule de uma árvore, certo? Aí a gente tem uma camuflagem do tipo homotipia. Não vai confundir com mimetismo. Presta atenção. Dentro da camuflagem, nós temos a homocromia, quando ele tem a cor semelhante ao ambiente. E homotipia, quando ele se assemelha a objeto, a alguma estrutura presente no ambiente onde ele está inserido. Tá bom? Olha lá, no quadro. Aí a gente tem 2 imagenzinhas, né? Um louva a Deus, né? Vamos seguindo. Outros exemplos de homocromia. Aí eu te convido para, de novo, esse desafio. Identificar aí o que a gente tem nessa primeira imagem. Professora, eu estou vendo um tronco de uma árvore e estou vendo uns galhos. Será que é só isso que você está vendo? E nessa segunda imagem, o que você consegue ver? Eu queria ouvir vocês, galera. Nossa! Mas, enfim. Então, aqui, ó, a gente tem... Presta atenção. Tá vendo uma ave? Olha aqui a cauda dela aqui embaixo, ó. Só que não só tem uma, não. Tem 2. Caramba, olha aqui a caudinha dela. 2 aves. E elas estão com o pescocinho levantado justamente para se semelhar muito mais ao tronco dessa árvore. Sabe que espécie é essa? São chamadas de urutau. Eu já tive a oportunidade aqui na cidade, tá? Ver um urutau assim bem pertinho. Interessante que ele estava numa área, era uma usina, né? E ele estava, só que a usina fica dentro, a usina elétrica, ele tem dentro da cidade aqui. E eu estava passando e eu voltei, quando eu voltei ela estava no muro. Com certeza esse animal tinha ali, né, era de alguém, ela voou e fugiu, não sei, porque era para estar na mata, a gente estava longe de áreas florestadas, né? Mas enfim, eu vi bem pertinho, foi uma emoção, porque você encontrar e localizar os urutaus na mata, igual a coruja também se camufla muito bem. Já passei por uma muito enorme. Estava andando na trilha e ela estava pousadinha aqui, ó. E eu não acreditei que eu estava tão perto daquele animal. Só que ela fechava o olhinho e ela ficou imobilizada. Ela disse, não vai me ver. Eles confiam muito nesse potencial de camuflagem. E eles não vão, só vão se mexer se você for tocar. Eles vão ficar imobilizados, tá? Olha como é que é o processo, né? Muito interessante. Quando a gente está perto de alguma coisa que pode nos fazer mal, como é que a gente reage? Foge. A gente se adianta, né? Eu vou correr. Já me viu? Nem tá te vendo, mas tu se mexeu, aí já foi. E os bichos não, eles ficam ali, ó, tranquilos, né? Vamos, meu Deus. Vamos embora. Aí a gente tem um exemplo do linguado também se camuflando. Aí a gente pode comparar também essa questão das nossas arraias, né? Que também utilizam esse tipo de camuflagem, ficam lá no fundo dos rios e aí a gente passa batido. Mas, obviamente, que tem
formas de você entrar na água para poder afugentá-las, né? Vai entrando, arrastando o pezinho na água para você movimentar essa água e elas saírem nadando ali, tá? Outros exemplos também, os ursos polares, que também usam essa característica de camuflagem da cor do ambiente. Às vezes eles estão com uma tonalidade um pouquinho mais amarelada, né? Mas essa tonalidade, e para algumas espécies, eles vão mudar durante o período de inverno, que é bem intenso, e o de verão, que é bem curto, mas eles ficam com a pelagem mais escurecida, né? Mais marrom, tá? Mas pode ter esse recurso também. Aí a gente também tem como homotipia o bicho-pau, que tem forma de graveto e fica em árvores que têm galhos semelhantes à forma de seu corpo. Engraçado que eles se movimentam, tá? Igualzinho quando você tem os galhozinhos secos nas árvores, o vento bate e eles ficam, como eles são leves, eles se movimentam e o bicho-pau imita até o movimento disso, tá? Aí aqui a gente tem o mimetismo. No mimetismo, eu peguei essa foto, gostei muito dela, é a Hemeroplanis ornatus. A Hemeroplanis ornatus, gente, pasmo você, é uma lagarta, tá? Só que, olha o tamanho da cabecinha dela, na parte interior do corpo dela. Ela levanta assim, ó, quando ela está se deslocando, ela é grande, se deslocando num galho. Quando ela levanta, ela parece o quê? Uma serpente. Quando meu filho viu isso, mamãe, que serpente é essa? Não, é uma lagarta. Então, ela imita, né, como se fosse uma cabeça de uma serpente, tá? Então, olha lá. Mimetismo é um fator de adaptação evolutiva de algumas espécies, onde duas espécies diferentes compartilham da mesma característica física e que é reconhecida por outros animais. Uma espécie mimética, ou até mesmo as duas, podem levar, sim, vantagem. Existem dois tipos, então, desses mecanismos de defesa chamados de mimetismo. O batesiano e o chamado mulleriano. O batesiano é o quê, professora? Quando essas duas, refere-se a duas ou mais espécies que são semelhantes em aparência, mas apenas uma delas é perigosa, sendo armada com ferrões, espinhos ou veneno. E o mulleriano refere-se a duas espécies que possuem a mesma coloração e também o mesmo grau de risco. Então, as duas podem causar, né, algum dano, tá? Desse modo, outros animais conseguem reconhecer a coloração de um grupo depois das experiências ruins. Então, no primeiro, você tem uma só perigosa, a outra aqui embaixo no mulleriano, as duas, só que elas dão situações, experiências ruins para quem for tentar predá-los. Mimetismo de defesa batesiano. É o caso das cobras corais. A cobra coral verdadeira é bastante temida, sendo uma das mais perigosas em razão da potência de seu veneno neurotóxico. Entretanto, a cobra coral falsa não apresenta dentes inoculadores e, dessa forma, não apresenta grande potencial de ataque. Então, ela é inofensiva nesse sentido de presença de veneno. A cobra coral não possui veneno, a falsa, né? Na verdade, possui mais raramente, consegue utilizar. Ela não tem dentes, tá? Para inocular o veneno, certinho? Por isso, tenta parecer-se com a coral verdadeiro. E aqui a gente tem a primeira imagem, tá? É uma falsa coral. E do lado esquerdo você tem o Micrurus lemniscatus, que é a coral verdadeira. Vamos lá. A coloração das suas serpentes, dessa serpente é bastante semelhante, apesar de não pertencerem à mesma família. A coral verdadeira pertence ao gênero Micrurus, enquanto a coral falsa ao gênero Erytholampus, tá? Outro exemplo aqui são as diversas espécies inofensivas de insetos que mimetizam vespas, que são animais que possuem ferrão, por onde inoculam o veneno que utilizam para capturar suas presas ou se defender de seus predadores. Então, aqui a gente tem uma vespa na figura 1 e um inseto, tá? Que inofensivo, que você não tem, não, é um outro inseto que não tem ferrão. Há animais que se assemelham a outros animais que têm gosto ruim, como é o caso da borboleta monarca e a vice-rei. Olha aquela imagem delas duas. Então, você tem a Danaus plexibus, Limenitis arquepus, que é a vice, né? A monarca e a vice-rei, tá? Então, uma tem um gosto impalatável, gosto ruim, que é uma característica de defesa mulleriana, tá?
A borboleta vice-rei se assemelha a muitos padrões, né? E ela tem, a diferença dela é essas listrazinhas aqui, ó. Tá? Essas listras só estão presentes na vice-rei, que é a falsa. O veneno da vespa, que no caso a gente colocou anterior, possui uma substância que dissolve glóbulos vermelhos no sangue, podendo matar os seus predadores. Por esse motivo, muitos insetos tentam imitar características das vespas. Vamos seguindo. E aí a gente tem o mimetismo de ataque, que é chamado de pecamiano. Os animais se disfarçam para atacar suas presas. Olha que legal essa imagem. Misturando outros parceiros para se aproximar da presa. Então aqui a gente tem uma formiga, galera, sendo predada por nada mais, nada menos que uma aranha. Tá? Essa aranha é da família Salticidae e o gênero da formiguinha Pseudomyrmex. Então ela vem utilizando-se, parece mesmo duas formigas, né? Então é bem interessante quando a gente observa esses comportamentos, olha aqui para mim, esses comportamentos de defesa e também de ataque para poder se utilizar de alimento ou fugir dele. Tá bom, queridos? A gente fica por aqui e já já a gente faz aquela revisão. Beijo!